Muito bem, meus queridos, minhas queridas, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós, que o Espírito do Senhor pode continuar a falar no nosso coração. Eu te desejo um sábado feliz a todos e eu te desejo que o Espírito do Senhor continua a abre nos mente, abre nos entendimento, para que nos pode compreender melhor a palavra que o Senhor tem para nós. Eu quero estender um feliz sábado a todas as pessoas que nesse momento estão estudando, para as pessoas que não conseguem ir para a igreja por causa de maligna doença Covid, e para outras pessoas que estão assistindo ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Portugal, na França, na Holanda, Luxemburgo e todo outro país do mundo, na outras partes, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, tudo tem pessoas que estão assistindo todo sábado e também estão assistindo nas redes sociais. Não tem nosso canal na YouTube, também nas páginas na Facebook, é visitado semanalmente para um grande número de pessoas. Nós te agradecemos a Deus por isso, nós te pedimos a Deus que continue a abençoar nós, que Deus também continue a abençoando, dando força para sempre, nos anuncia a mensagem de Jesus Cristo, sobretudo ensina a pessoa que Jesus Cristo em breve voltará. E nesse momento, antes de nos abrir a palavra do Senhor, nos convidava a nós que nos fazia uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador de céu, de terra e de mar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concedeu. E nesse momento, Pai, nos te pede que o Espírito Santo pode conduzir-nos na palavra e fazer-nos compreender a mensagem que está contida na palavra do Senhor. E hoje nós também fala, Senhor, de um tema muito complexo e nos te pede uma clara compreensão sobre essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gostava de começar com uma pergunta. Quem aqui que gosta de conhecer o futuro? Quem aqui que gosta de saber o que há de ser o amanhã? Quem aqui que gosta de saber ou de conhecer coisas que estão para acontecer amanhã? Hoje nós também estuda sobre o que a Bíblia ensina acerca do futuro. Coisa que a Bíblia está ensinando sobre o futuro. Muitas pessoas consulta espíritos porque eles desejam conhecer o futuro. Muitas pessoas tentam fazer uma leitura de astros porque eles desejam realmente conhecer o futuro. Mas a Bíblia, o livro completo, o livro do século, o livro de sempre, Deus faz uma revelação que está deixando muito bem confortado, porque ele está falando sobre o que há de ser o amanhã. Mesma coisa que nós, no passado houve um rei que, depois de ter construído uma cidade lindíssima, embelezado de toda maneira, e torna a cidade mais importante do mundo na época, e fica a pensar, mas o que há de ser o amanhã? O que há de ser depois disso? Nós estamos falando de rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que teve essa preocupação. Mas Deus teve também a amabilidade de fazer uma revelação a esse rei Nabucodonosor sobre o que há de suceder, sobre o que há de ser o amanhã. Vamos à Bíblia, no concha história. Então recomenda para quem aqui que conche a história
está na Daniel capítulo 2. Não te encontra ali uma história maravilhosa, é uma profecia que está fazendo conche coisas que está para acontecer. Então, não te encontra no livro de Daniel, no capítulo 2, no te lê verso 29. Onde acusei que Daniel falou para o rei Nabucodonosor quando que Deus deu aquele sonho. Nabucodonosor, naquela mesma noite que estava com essa preocupação de saber o que está sucedendo depois, Deus naquela noite deu um sonho. E rei Nabucodonosor olha naquele sonho uma estátua imenso e maravilhoso, feito de 4 metais diferentes, e ainda parte de barro. E o rei fica assustado e que tinha ninguém para dar para ele interpretação. Felizmente, Deus tinha na sereno um profeta, um jovem, temente a Deus, que chamava Daniel, e Deus dá aquele sonho, revela aquele sonho para Daniel e revela também a interpretação para o rei, para ele fica a saber o que há de suceder. No verso 29, quando que Daniel foi introduzido na corte do rei, Daniel responde para o rei e falou o seguinte: "Ó rei, fica tranquilo, acabou esquenta a cabeça porque Deus do céu tem uma mensagem especial para você." No verso 29, faço a leitura. Ele falou o seguinte: "Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer." A mente estava voltado para o futuro, estava com preocupação sobre o futuro. E Deus, que te revela segredo, revela o que há de acontecer. Coisa que Nabucodonosor olha. A Bíblia está dando essa informação, não continua. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Era mesmo assustador. Agora Deus está dando interpretação. Por quê? Nabucodonosor estava preocupado com o sereno, porque sereno, Babilônia era a cidade considerada a cidade mais importante do mundo. Babilônia era o império mundial. Era de lá que te saíam leis que te governava as nações. Porque Nabucodonosor torna um rei potente, mais poderoso do mundo. E então, ele tinha aquela preocupação lá, porque ele sabia que um dia podia morrer. E depois disso, que sei que isso acontece. E Deus mostrou através daquele sonho, daquela estátua. E Daniel deu interpretação quando que Daniel falou o seguinte: a cabeça da estátua era feita de ouro puro. Agora não entende. Coisa que significa cabeça de ouro puro? Coisa que significa aquele prata, aquele bronze, aquele ferro e aquela mistura de ferro e de barro? É uma profecia que, quando que não entender, não te entende um pouco o funcionamento do sistema do nosso mundo. Ali sim, cada metal
representa um reino, um império. Mas uma coisa mais importante dessa profecia é que é só os metais. Verso 34 fala: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha de trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. O que deseja para não compreender nesse momento é sobre esse último livro. A interpretação do sonho dado por Daniel é que cabeça de ouro era reino de Babilônia. E depois do reino de Babilônia, tinha um outro reino que sucedeva. Depois do segundo reino, tinha um terceiro reino que também tomava lugar. E depois desse terceiro reino, tinha um outro quarto reino que também tomava lugar daquele terceiro. Interessante é que, no tempo do quarto reino, surge uma pedra que bate na pé de estátua e ele mesmo enche toda a terra. É interessante porque Deus mostra a Nabucodonosor que esse império, para mais poderosa ou para mais poderoso que ia poder ser, sereno que era eterno. E o outro que vinha, para mais glória poder tinha, mas também ele é que era eterno. Assim sucede com o primeiro, segundo, terceiro e o quarto reino. Mas aquela pedra que desce de montanha, que vem sem socorro, sem suporte de mão humana ou de mãos, enche terra, e ele é que passa para nenhum outro povo mais. Para falar que o reino do Senhor Jesus Cristo é o reino eterno que será estabelecido ainda nesse mundo. Meus queridos, não prestem atenção a essa profecia. Agora, os factos históricos, o que aconteceu, está fazendo compreender essa profecia. Por que aquela pedra te representa o reino do Senhor Jesus Cristo? Lê num livro as profecias de Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton, que te trata muito bem essas profecias. Não sabe que Isaac Newton é um célebre matemático que, no finalzinho da sua vida, apaixonou-se pela Bíblia, descobriu as belezas da verdade contidas na Bíblia Sagrada. E escreve um livro interpretando essa profecia. E comumente interpretação é aceita no mundo religioso, porque as coisas aconteceram da mesma forma que Daniel tinha profetizado. Então Daniel fala para Nabucodonosor: cabeça de ouro é bom, no verso 38. Tu és cabeça de ouro. No verso 39, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governa toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará
todos os outros. Verso 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tinhas visto o ferro misturado com o barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Verso 43. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso culminante dessa profecia, 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Maravilhoso. Meus queridos, falamos de factos históricos. São só uma citação de que Isaac Newton escreve naquele livro. Isaac Newton dá um conselho maravilhoso entre a citação justamente para não ler, para não compreender o que está escrito. É para rejeitar as profecias de Daniel e rejeitar a religião cristã. Rejeitar as profecias de Daniel e rejeitar a religião cristã. É maravilhoso essa afirmação. Porque Daniel faz uma revelação, ou Deus dá a Daniel uma revelação que te serve para o homem desde o tempo de Daniel até o homem de tempo de fim. Agora, não olha a interpretação que Isaac Newton dá dessa profecia. Não te olha depois na factos históricos com data e outro. A cabeça da imagem era de ouro, representava as nações do Império Babilônico, que reinou primeiro conforme a interpretação do próprio Daniel. Tu, pois, és a cabeça de ouro. Disse ele a Nabucodonosor: estas nações reinaram até Ciro conquistar a Babilônia, e poucos meses depois dessa conquista, os persas revoltaram-se, submetendo os medos. O peito e os braços eram de prata e representavam o reino de Medo e Persa, que reinaram a seguir. A briga e as coxas eram de latão, ou seja, a barriga e as coxas eram de latão, de bronze, e representavam os gregos, que sob o domínio de Alexandre o Grande conquistaram os persas e reinaram depois daquele. Graças ao terceiro reino. As pernas eram de ferro e representavam os romanos, que dominaram depois dos gregos e começaram a conquistá-los no 8º ano de Antíoco Epifânio, pois naquele ano submeteram Perseu, rei de Macedônia, principal reino dos gregos. Daí por diante foram se tornando um império poderoso e reinaram soberanamente até os dias de Teodósio o Grande. Então, dada a incursão de muitas nações do norte, rompeu-se uma porção de reinos menores que são representados pelos dedos e dedos dos pés da imagem,
feito em parte de ferro e em parte de barro. Essa é a interpretação que Isaac Newton dá de essa profecia. Agora, não olha o que a história está ensinando sobre essa profecia, o cumprimento dessa profecia. Cabeça de ouro representa a Babilônia, que reina de ano 605 a ano 539 a.C. Peito e braços de prata, Medo-Persa, que reina de 539 a 331 a.C. Coxa de bronze representa o reino de Grécia, que reina de ano 331 a ano 168 a.C. E pernas de ferro representa Roma, que reina de ano 168 até o tempo de fim. É uma interpretação maravilhosa. Meus queridos, a Bíblia está falando, mas assim como ferro com barro que está mistura, não está hoje ali na profecia ou na interpretação que durante o reinado de Roma houve uma divisão de reinos de tribos bárbaros na Europa. Não tem 10 tribos que revolta contra o Império Romano e cria seus reinos. Na história não tem contra que 10 reinos: vândalos, suevos, visigodos, érulos, burgúndios, francos, germanos, ostrogodos, lombardos e anglo-saxões. Que os 10 reinos, que os 10 dedos de pé te representam que os 10 reinos da Europa. Muito importante. E a Bíblia está falando que ferro com barro que está mistura. Então, que estenta une depois da divisão para laços ou alianças políticas, casamentos e outros, mas a Bíblia está falando de que esse que consegue, porque existe parte forte e parte frágil, que esse que consegue unir mais. E hoje não tem Europa dividida. Muitos esforços foram feitos para unir a Europa novamente. Politicamente, eles têm lutado para unir a Europa. Isso que consegue. Eles têm feito alianças entre reis, casamentos e outros para tentar unir novamente. Isso que consegue. Ultimamente, eles tentam criar moeda única para unir a Europa de novo, para dar aquela força econômica, política, pessoas está novamente domina o mundo, mas isso que consegue. Está escrito na profecia que os reinos que te unem, isso que te consegue mais, está escrito. A profecia cumpriu. Assim como está escrito que os 10 dedos de pé se separa, se divide, isso que consegue mais. Agora, o que quer tira a atenção de todos. Porque nosso tempo é curto que a terapia nos explica tudo coisa, mas eu queria só para não compreender uma coisa. Não é aquele verso 44, não onde eu sei que a Bíblia está falando. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Coisa que a Bíblia quer falar no assim. Bíblia que está fazendo consci o que realmente está acontece. Não a Bíblia descreve aquela estátua, cabeça de ouro, primeiro reino, peitos e braços de prata, segundo reino, quadril de bronze, terceiro reino, e pés de ferro, quarto reino. E a Bíblia fala de um quinto reino. E esse quinto reino é o reino que também reina eternamente. É o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas a coisa importante que não deve consciência sim é que fala, mas no tempo de es reis que espera que Deus te estabelece esse reino.
Não sabe naquele tempo que Flamengo estabelece? No tempo de esse reino dividido. No tempo desse quarto reino que divide em vários reinos. E está escrito, nos dias destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais passará. Um dia alguém falou uma coisa interessante. Eu falei, imagina uma coisa. Reino de Babilônia surge e foi vencido. Reino de Medo-Persa vence Babilônia. Cumprimento profético. Reino de Grécia vence Medo-Persa. E Roma vence Grécia. É uma profecia e tudo isso cumpre. Falta só aquele pedra para descer de montanha. E fazer uma pergunta. Você pensa naquele pedra que desce de montanha? Meus queridos, se tudo que os outros cumprem, também essa profecia de verso 44 está cumpre. Porque fala nos dias destes reis, nesses tempos ali. Não sabe se hoje, se amanhã, se outra manhã, se é de 10 anos, se é de 300 anos, eu não sei. Mas só que é no tempo desse quarto reino que divide em 10 reinos. A Bíblia está falando que Jesus Cristo em breve voltará. Só uma consideração. Não estou sempre falando de Jesus voltará. A verdade ou a certeza que a Bíblia está dando é que Jesus está volta. A pergunta é, se Jesus volta, você está pronto para levar para sereno? Reflete. Reflete sobre essa pergunta. É importante que Jesus venha. É importante. Mas para mim o mais importante é que Jesus venha e que mim esteja pronto para Jesus levar. Se Jesus vem e que esteja pronto para levar para sereno, para mim que tem nenhuma importância. Então Deus fazendo com o futuro. Deus fazendo com o que há de suceder o amanhã. O que há de ser o amanhã. O amanhã pertence a Cristo. E Cristo também estabelece um reino. Um reino diferente de tudo que os outros. Porque a Bíblia está falando que esse reino bate na pé de estátua. Esmaga tudo, esmiuça tudo. E como um vento leva tudo traços de que os outros reinos. Meus queridos, que os outros reinos foram reinos caracterizados de sangue. Reinos de guerra, de tortura, de vitupério. Reinos de sofrimento. E nesse reino que deve ser estabelecido, um reino totalmente diferente do que o reino de Deus, onde reina paz e amor. Se Jesus volta hoje, você está pronto? Jesus levou? É a pergunta que faço para mim mesmo. Se Jesus vem hoje, eu estou pronto? Para levar para a eternidade? Para levar para sereno? Não reflete? Não responde para nós mesmos. E não pede, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor pode ajudar-nos a compreender melhor. Que o Senhor Jesus Cristo ajudando a tomar uma decisão acertada de viver e fazer essa vontade. Para que, quando ele volta, ele venha estabelecer um reino eterno, o reino no qual ele destina a seus eleitos, que Bobo faz parte, que mim faz parte, desse reinos, ou desse reino. Meus queridos,
o que Deus queria revelava para nós é isso. Toma uma posição. Por isso, nos convida, uma vez mais, que nos estuda a Bíblia, que nos pesquisa, para nos conge, para que ninguém quer levar no aéreo. Que Deus abençoe essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, obrigado por nos escuta. Que Deus conceda-nos entendimento, sabedoria, compreensão sobre essa profecia muito importante. Porque para mim, a profecia que fala sobre a volta de Jesus é a profecia mais importante da Bíblia. Porque está alertando, mas Jesus está de volta em breve. E agora, deseja fazer uma oração para tudo quem é que deseja preparar-se vida para fazer parte de que estava a morar com Jesus Nazareno. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Deus Criador do Universo, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado por bênçãos e maravilhas que o Senhor nos faz para nós. Obrigado também, Senhor, por essa revelação de o que há de ser o amanhã. Pai, que assim como tem acontecido no passado, reino sucede. E nos promete que também um outro reino que cada passa mais para povo algum, mas ele subsiste para tudo sempre, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nos dá uma força, que nos continua, te prepara para nos para esse reino. E quando esse reino vem, Senhor, que nos salvamos para o eterno do Senhor Jesus Cristo. Nos dá um sábado feliz, nos abençoando e abençoa a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.